Olá, meus queridos, meus amados irmãos, amigos e a todos que nos assistem, que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal. Amados, mais uma vez eu tenho imenso prazer de cumprimentá-los a todos vocês na bendita, na eterna e na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, venha habitar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, está escrito: Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei o qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela sua preciosa companhia, a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, te recompensando grandemente e poderosamente. A recompensa para a sua vida vem do Senhor. É Ele que pode te recompensar. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo João, ele escrevendo uma das suas epístolas, ele diz que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, se alguém tem prazer no mundo, se alguém se alimenta das coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o mundo, ele só oferece coisas para nos distanciar de Deus, para nos deixar longe da presença de Deus. O mundo, como disse João, ele passa, e as suas concupiscências, os seus prazeres, os seus deleites, eles também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, disse João, ele permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo Paulo, nesses dois versículos, ele nos adverte: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Ou seja, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele está aqui suplicando a Deus, pedindo a Deus que se compadeça, tenha compaixão da vida de cada um dos seus irmãos. Então, meus amados, nos últimos dias, a igreja na terra, ela tem suplicado por isso. Ela tem pedido a Deus, assim como o apóstolo Paulo, na sua época, ele pedia, com a igreja hoje não está diferente. Nós temos suplicado, nós temos pedido a Deus que use de compaixão para com esta nação, que use de compaixão para com as pessoas. Querido, eu sempre digo que o mundo ainda não está de mal a pior, porque existe um povo que clama a Deus nesta terra. Existe um povo que suplica pela misericórdia de Deus, porque senão se já está difícil, sem a igreja clamar, sem a igreja na terra, a situação seria pior. Louvado seja Deus. Existem muitas pessoas que zombam do Evangelho
Existem muitas pessoas que criticam o Evangelho, que não creem creem na palavra de Deus. Existem pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus, mas ainda existe uma igreja clamando. Ainda existe uma igreja buscando. Ainda existe um povo que ora. E no meio daqueles que não têm compromisso, ainda existe um povo que tem compromisso e fidelidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom que a gente não esqueça disso. Existem muitos escândalos, existem muitas pessoas brincando de servir a Deus, mas ainda existem pessoas sinceras. Ainda existem pessoas que têm o compromisso, que dobram os seus joelhos, clama a Deus e Deus, pelas suas misericórdias, atende, porque Deus é fiel. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A própria palavra de Deus, querido, ela nos revela, ela nos diz, louvado seja o nome do Senhor, quando muitos estão oferecendo o seu corpo para ser instrumento do inimigo, louvado seja o nome do Senhor, quando muitos estão se doando o seu corpo para fazer coisa, para cometer pecados gravíssimos perante a Deus, o apóstolo Paulo descreve aqui que o nosso corpo é o santuário de Deus. O nosso corpo deve ser usado para glorificar e exaltar a Deus. Ele diz que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O meu corpo, o seu corpo, é santuário de Deus. O nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. O nosso corpo não foi feito para ser alvo de imundícia. Não, o nosso corpo não foi feito para ser escravizado por Satanás. Não, senhores. O nosso corpo foi feito para glorificar o nome de Jesus. Que pena que tem muitas pessoas que estão se entregando o seu corpo para os prazeres mundanos, para as coisas desagradáveis a Deus, para aquilo que não glorifica o Senhor. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas doando o seu corpo para ser instrumentos do inimigo. Quando a palavra de Deus nos diz que o nosso corpo foi feito para santificação, o nosso corpo foi feito para louvor do nome do Senhor. O nosso corpo é para exercer, é para nos sacrificar diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O mundo aí está vivendo de uma forma, louvado seja Deus, desagradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas expondo o seu corpo, louvado seja Deus, nas redes sociais, nas mídias sociais, perante a sociedade, publicamente, louvado seja o nome do Senhor, aonde o nosso corpo é para louvor, para a glória do nome de Jesus. Pois nós fomos criados com uma finalidade, com um propósito. Tudo em nós serve para exaltar o nome do Senhor. Tudo em nós é para glorificar o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz um apelo. Louvado seja Deus. Ele suplica: rogo-vos, pois, irmãos. Isso aqui o apóstolo Paulo está se dirigindo à sua irmandade, ao seu povo, aquele que estava sobre, louvado seja o nome do Senhor, os seus domínios. Imagine
naquela época que já havia uma recomendação do apóstolo Paulo. Imagine nos dias de hoje. Imagine nos dias de hoje, queridos. Como é que as coisas não estão? Se naquela época já havia aqui um lamento, já havia aqui, louvado seja Deus, uma súplica do apóstolo Paulo, imagine hoje como as coisas não estão. Louvado seja Deus. Ele roga-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que seja Deus tenha piedade de vocês, que Deus tenha misericórdia de vocês, que Deus tenha compaixão de vocês. Louvado seja o nome do Senhor, para que experimentei. Louvado seja Deus. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que vamos fazer é para a glória de Deus, querido. Tudo que vamos fazer é para louvor ao nome do Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. A minha vida é para glorificar a Deus. A sua vida é para glorificar a Deus. O meu corpo é para louvor do Senhor. O seu corpo é para louvor do Senhor. O seu corpo não é para ser instrumento do pecado. Não, senhores. O seu corpo é para a glória de Deus. É para o nome dele ser glorificado. Que é o vosso culto e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, ele diz aqui, ele deixa claro para todos nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, é a nossa entrega, ou seja, é a nossa oração, é a nossa dedicação do nosso corpo, louvado seja Deus, em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. E não vos conformeis. Olha, louvado seja Deus, o que o apóstolo Paulo está nos mencionando, está nos orientando. E não vos conformei com este mundo. Queridos, tem muitas pessoas conformadíssimas com tudo que está acontecendo neste mundo. Pessoas servos de Deus, que dizem servir a Deus, estão conformados, estão se alimentando, estão se degustando com as coisas deste mundo. Mas o apóstolo Paulo deixa claro, e não vos conformei com este mundo, porque neste mundo, querido, não tem nada que nos agrade. Neste mundo não tem nada que nos satisfaz. Neste mundo não existe nada que venha nos dar prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Neste mundo não tem nada que nos causa ou que nos traz alegria. O mundo está indo a cada dia de mal a pior. Nós estamos vivendo num mundo onde muitas pessoas estão conformadas. Nós estamos vivendo um mundo onde muitas pessoas, louvado seja Deus, estão se alimentando das coisas do mundo. E o apóstolo Paulo, o conselho dele é para que nós não venhamos nos conformar com este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ter uma transformação da nossa mente. Por isso que nós devemos sempre estarmos buscando a Deus. Estarmos na presença do Senhor. Por isso é que sempre nós temos que estar conectados com o céu.
buscando em nós, pedindo a Deus que nos transforme, que faça uma lavagem cerebral em nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor, que transforme a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, que todos nós venhamos ter uma transformação. Queridos, enquanto nós não tivermos uma transformação da nossa mente, do nosso pensamento, nós nunca vamos ser fiel a Deus. Enquanto nós não temos uma vida transformada, uma mente transformada, louvado seja o nome do Senhor, nós nunca vamos ter intimidade com Deus. Nós nunca vamos conseguir chegar a lugar algum sem ter uma mente transformada. E o desejo de Deus é que nós venhamos ter uma mente, um pensamento transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque com o nosso entendimento transformado, com a nossa mente renovada, você sabe o que vem depois? Para que experimentei a qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre o melhor para nós. A vontade de Deus é abençoar o seu povo. A vontade de Deus é fazer prosperar o seu povo. A vontade de Deus é que Deus possa dar ao seu povo saúde espiritual. A vontade de Deus é que você seja salvo. A vontade de Deus é que você seja liberto. A vontade de Deus é que você seja transformado. A vontade de Deus é que as algemas caiam por terra e que você seja livre de toda a prisão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é sempre melhor para a minha e para a sua vida. Amém. A vontade de Deus é abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida na tua casa, na tua família, no teu ministério, nos teus projetos. A vontade de Deus é sempre boa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, neste momento, para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, para nós alcançarmos vitória da parte de Deus, nós temos que ter uma mente, um entendimento transformado. Quero deixar esta mensagem para a sua vida. Que Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.